Bem-vindo à nossa aula de hoje. Semana passada a gente deu início à disciplina Filosofia, cuja eu, professor Danilo Palmeira, que estou ministrando essas aulas pela Faculdade do Espírito Santo, FAES Eunápolis. Semana passada a gente pôde ver a diferença entre mitologia e filosofia. E hoje nós vamos fazer essa abordagem através dos primeiros filósofos, que são o período pré-socrático. Do mito à filosofia. A filosofia surge como herdeira da mitologia, mas com a missão de apresentar aos homens explicações que fossem além dos mitos. Ou seja, o mito ele fala da narrativa, das fábulas, dessa contação, das famílias de gregos, que são os deuses, e a filosofia ela vem para questionar a origem do mundo, é esse cosmo. Eles surgiram lá na Jônia, conjunto de colônias gregas, e mais tarde ao sul da Itália, na Magna Grécia. E falando aqui do cosmo, os pré-socráticos eles acreditavam que parcialmente os mitos, os contos, as fábulas, mas que havia uma explicação racional. É por isso que a gente fala que na filosofia estuda o racional, a natureza, o loco, que significa o universo, como se projetou esse universo. E a maior preocupação era encontrar axé, que era o princípio fundamental do universo. E aí vem várias escolas filosóficas com seus filósofos para poder fazer a abordagem desse cosmo. Como é que se processa esse universo? Como é que se inicia? Qual o sentido? Eles eram cosmológicos. Logo, queriam explicação para o mundo físico, o natural, a natureza. É por isso que vários filósofos vêm trazendo essa concepção de princípios de elementos naturais. Fogo, terra, água, ar. Lógico que aqui a gente não vai estar abordando todos esses filósofos, Então, eu fiz uma mesclagem onde eu escolhi na escola, de cada escola desse, alguns filósofos, os mais importantes para poder estar aqui fazendo essa explanação. São chamados pré-socráticos, pois é com Sócrates que se tem início o período clássico da filosofia e o surgimento dos grandes sistemas. Então, tudo começa, o princípio é com Sócrates, não dizendo que alguns desses filósofos também foram discípulos de Sócrates. Então, Sócrates já tinha como esses aqui nas escolas também alguns discípulos, ele já era mestre de alguns desses filósofos. As escolas filosóficas pré-socráticas, que são classificadas em escola jônica, escola eleata, escola pitagórica e escola pluralista, sendo que é importante ressaltar que alguns pensadores na contemporaneidade eles fazem a abordagem de Pitágoras dentro da escola eleata. É que eu fiz uma mesclagem dele sozinho nessa escola pitagórica. Então, a escola jônica. E aí a escola jônica vem trazendo também os principais filósofos. Não foi abordado todos, mas foram os principais. Ela surgiu na região de Jônia, atualmente a Turquia. O primeiro filósofo, Tales de Mileto, o seu principal filósofo. E aí a gente também tem o Anaximandro e o Anaxímenes e o Heráclito de Éfeso, que são os principais filósofos dessa escola jônica. E aí eu vou estar falando para vocês aqui sobre cada um desses, cada um desses tem um princípio. Tales de Mileto ele pode ser considerado o pai da filosofia. Foi o primeiro a formular um princípio filosófico, ou seja, a existência do cosmos, do universo, como é que se processa.
o princípio do universo, que para ele era através do elemento da água. A água se apresenta em vários estados. Ela é imprescindível à vida, está em todos os lugares, logo deve ter sido dela que surgiu o universo. Então, Tales vem com essa concepção, com essa corrente filosófica, falando que o princípio é a água. E aí ele fala também, onde tem água, onde há água, há vida. A água está em todos os lugares onde a vida floresce. Onde ela não está, não há vida. E aí tem uma exemplificação, né, de quando Tales de Mileto fazia a observação das águas do rio Nilo. Quando observava o ciclo das águas do Nilo, Tales observou que a terra, até então árida e infértil, depois do contato com a água, revelava-se próspera e cheia de vida. E a gente sabe a importância da água na nossa vida, né? Até fazendo aí uma referência o que está vivendo dessa pandemia, a importância de estar se lavando as mãos com água, sabão. E aí, se você for por essa concepção desses filósofos, cada um desses tem a sua importância, a contribuição dessas correntes, desse pensamento, dessas escolas na nossa anaximandro, Anaximandro, aqui, né, como todo mundo pode estar observando, é o símbolo do infinito. O primeiro princípio, apeiron, que significa o ilimitado, indeterminado, infinito. Então ele falava que o cosmos, né, o universo é infinito. Todas as coisas que existem são diversas, tanto em qualidade quanto em quantidade. Primeiro, a utilizar o termo técnico axé, para designar o princípio fundamental de tudo, né, do cosmos, para onde busca-se todos os elementos para poder explicar essa origem do universo. Anaxímenes, né, então o princípio básico dele dos estudos foi sobre o ar. E aí ele parte do princípio material do ar, né, encontrado na natureza, que justificasse a composição, a sustentação e determinação de todo o universo, de todo o cosmos, todo o universo. O ar pode transformar-se por condensação em água e terra, e por rarefação em fogo. E aí tem esse princípio, né, que um falou da água, o outro falou do ar, o outro veio falar do fogo. Heráclito de Éfeso, né, tinha em seu princípio o fogo, ou vir a ser. Esse constante movimento que faz as coisas surgirem e desaparecerem continuamente, sem nunca ser. E aí ele vem para poder explicar essa concepção desse princípio dele, do fogo. Então ele quis dizer, né, que vinha ser ou não ser. O fogo, ele apaga. E aí a gente terminou a escola jônica, onde tem os seus principais filósofos, e a gente vem cá para a escola eleata, que é mais uma escola. Na cidade de Eleia, e os seus principais filósofos, Parmênides e Zenão de Eleia. Parmênides de Eleia. Tudo que vemos de movimento não passa de ilusão causada por nossos sentidos. E aí ele vem explicar, através do seu princípio, né, que tudo que a gente observa, ele pode ser alterado de acordo com o nosso sentido. Ou seja, se você tem uma percepção, pode ser que aquela percepção seja ilusão, né, ilusão de ótica, partindo do ângulo e do momento em que você está, o seu momento sentimental, os seus sentidos. Qual foi o sentido que você apurou para ter essa percepção? Ou seja, por isso que ele vem aqui, ó, no seu princípio, não há movimento. O princípio do universo é o ser, que é eterno, imóvel e origem de todas as coisas. Zenão de Eleia. Zenão iniciou o método dialético, com modo de argumentação sistemática. A dialética é um movimento argumentativo que consiste na retirada de um novo pensamento
ou um argumento com base em dois argumentos ou teses contrárias entre si. Ou seja, um diálogo, mas que você tem que comprovar. É diferente da mitologia. Então, a filosofia ela vem para cá para questionar e comprovar, baseado em dados. Então, como ele diz que é uma dialética sistemática, onde eu tenho que comprovar, dialogar para esse pensamento perdurar. A escola pitagórica, né, que tem o seu principal filósofo aí, Pitágoras. Na Grécia, na atual Itália, fundada por Pitágoras. E aí a gente vai saber, né, qual foi a origem. Quando fala de Pitágoras, todo mundo já vem nessa concepção da matemática, da geometria, que o seu nome está associado também aos números. E a gente vai explicar agora qual é, né, o seu raciocínio, sua linha de pensamento. Pitágoras de Samos, o princípio era o número. Ao observarmos o universo, ainda sobre o cosmos, percebemos a presença do número em todas as relações. Passou? O universo em toda a sua complexidade, harmonia e extensão, desde a música, os fenômenos climáticos e astronômicos, podem ser traduzidos, exprimidos, compreendidos e mensurados pelo número. Então, a concepção, o princípio de Pitágoras era através dos números. Então, os números eles, né, sintetizavam todo o cosmos. Onde tinha essa pesquisa, existiam números através da música, dentre outras coisas que ele relacionou aqui. A escola pluralista. Por que pluralista? Porque ele vai fazer uma mescla do estudo entre a terra, o fogo, a água e o ar, que são os princípios das outras escolas, que tem também alguns estudiosos desses, que são os filósofos, que tem os outros como mestre, e aí ele vai estar contrapondo com todos os elementos, né? Que o universo se processa com todos esses elementos, não só com a razão da vida do universo, não é só por causa do ar ou da água, mas por causa de uma junção, de uma complementação uma da outra. E aí tem seus filósofos principais, Anaxágoras e Demócrito de Abdera. Anaxágoras ele vem trazendo, né, o seu princípio novo, a mente e a inteligência. E aí, para poder exemplificar essa junção, enquanto filósofo da escola pluralista, ele fala desse todo. Ele exemplifica que não são deuses a lua, a estrela e o sol, mas são rochas. Por quê? Já contrapondo a mitologia, que é através de fábulas, de contos e também das histórias, das famílias, dos deuses gregos, né? Então ele vem e ele finaliza dizendo que são rochas e não deuses. Demócrito de Abdera. Ele fala sobre o átomo, a gente pode dizer também que Demócrito é um dos pais, e o principal pai da química. Né? E ele explica esses átomos, né? Que ele fala de um todo, desse elemento, e por parte desses átomos, né? Em seu princípio, e a primeira teoria atômica. Um espaço vazio separa os átomos. A gente pode estar observando aqui nessa figura. E aí, para poder fechar e a gente sintetizar todas essas escolas, né, quais os principais filósofos foram destacados aqui, mas lembrando que existem outros e mais outros filósofos. A gente fala sobre o período pré-socrático, foi isso que a gente acabou aqui de estar explanando para vocês, né? Onde fala da cosmologia, do universo, da lógica desse universo, onde cada um desses filósofos vem fazer o seu princípio através de um elemento desse natural da Terra, porque, né, a gente vai procurar o racional, por onde que esse universo é criado, como, né, para responder todos esses questionamentos, terra, água, fogo, ar. E aí essa concepção pluralista do todo, como também na escola jônica, na escola eleata e na pitagórica. Né, cada um com sua concepção vem esclarecer um pouco para a gente, lembrando que depois dessa aula, que é a segunda, teremos a aula cujo qual estaremos trazendo para vocês
o filósofo Sócrates, Platão e Aristóteles na terceira aula da semana que vem, que são filósofos importantes também, né, na filosofia aí, que não pode deixar de ser estudado. Na última. E aqui eu deixei, né, nosso endereço, meu e-mail, aqui meu agradecimento todo aos discentes aí que diante dessa pandemia a gente teve que criar ferramentas para que vocês pudessem ter acesso e assim estar interagindo, né, porque eu acredito muito nessa construção desse conhecimento, né, que se dá nesse processo assim, todos nós juntos, né, espero todo mundo lá mais tarde, lá no aplicativo, estarei falando com vocês também pelo WhatsApp, tá? Foi muito bom estar com vocês, voltarei semana que vem e quem sabe, né, se tudo passar, estaremos juntos. Muito obrigado.